Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de português. Eu sou a Marcela, do curso Explica, e a gente vai fazer uma revisão de função sintática de todos os termos da oração, beleza? Então, o que é função sintática? A gente estudou ela pausadamente, tá? É o papel que cada um, né, dos termos tem em relação a outros numa oração. Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma frase bem grande para a gente tentar analisar todos os termos dela, tá? Pessoal, no Brasil, nosso amado país, alunos e professores protestam contra a falta de condições educacionais. Então, eu quero que vocês consigam pensar qual seria o sujeito dessa oração, o predicado, os complementos verbais, o complemento nominal, os adjuntos adverbiais, adjunto adnominal, o aposto e o vocativo, tá? Tem tudo isso aí, garanto. Lembrando que eu botei uma caixinha, ó, os complementos verbais são, tá, objeto direto e objeto indireto, tá? O objeto direto, ele vai completar sem a preposição e o objeto indireto vai completar a partir de uma preposição. Conseguiram pensar qual seria o sujeito dessa oração? Pessoal, no Brasil, nosso amado país, alunos e professores protestam contra a falta de condições educacionais. Vamos dar uma olhada no outro lado? Então, o sujeito, né, sujeito composto, porque a gente tem dois núcleos aqui, ó, alunos e professores, tá? Então, a gente tem um sujeito aqui composto. O predicado verbal, tá? Protestam contra a falta de condições educacionais. E tudo isso aqui, Marcela, aqui, ó, que sobrou aqui antes, isso nem é sujeito nem é predicado, tá? São termos acessórios. Aí a gente tem, ó, complemento verbal dessa oração. No caso, é um objeto indireto. Aqui, ó, protestam contra o quê? Contra a falta de condições, né? Contra a falta, aqui, ó. Tá? Aqui tem um verbo, tá? E tem uma preposição aqui, ó, contra. Então, por isso, a gente classifica esse complemento verbal como objeto indireto. O complemento nominal. Lembra? A gente completa um nome, um substantivo, um adjetivo. Então, aqui, ó, de condições. Olha aqui, ó, de condições educacionais. O complemento nominal tem a preposição como objeto indireto, mas aqui, ó, antes tem um nome, né, um substantivo. Vamos ver os adjuntos adverbiais, ó, só tem um no Brasil. Como é que a gente classifica esse adjunto adverbial? De lugar. O adjunto adnominal, educacionais. Lembra? Adjunto adnominal, ele vai sempre estar ligado a um substantivo, geralmente, ó. Poderia tirar, ó, protesto contra a falta de condições, ponto. Mas eu dei mais uma informação. Condições educacionais, tá? Poderia ser condições básicas, tá? Poderia ser uma outra identificação aqui, ó, uma outra característica para o substantivo condições. Um aposto, lembra do aposto, aquela informação extra, né? Geralmente aparece em duas vírgulas, ou mais pode ser com dois pontos, né? Então tá aqui, olha. A gente está especificando, a gente está informando, né? Olha, colocou entre vírgulas. Pessoal, no Brasil, nosso amado país, tá vendo essa informação que está aqui dentro, chamado de aposto. E o vocativo, aquele termo que chama, tá? Não faz parte da oração, tá chamando, né? Pessoal, no Brasil, nosso amado país, eu poderia falar assim, Marcela, venha cá, tá? Mãe, me ajuda. Então, é quando você chama alguém, não faz parte da oração, tá? Agora a gente vai ver um por um, separados por termos, tá? Grupos. Vamos lá, quais são os termos essenciais da oração? São apenas dois, tá? Sujeito e o predicado, tá? O sujeito é aquele ou aquilo a quem se refere, a quem você se refere ou a quem você fala. O professor recomendou um livro, tá? Então, o professor, sujeito simples. Se tivesse o professor e o diretor recomendaram um livro, então, sujeito composto, tem dois núcleos. Predicado, informação referente ao sujeito. O grupo de alunos decidiu viajar juntos, tá? Então, o grupo de alunos é o sujeito, decidiu viajar juntos o predicado, tá? Predicado verbal. Os sujeitos, eles podem ser classificados, vamos lembrar,
em sujeito simples, composto, desinencial. O desinencial você pode ver também em prova como oculto, implícito, elíptico, tá? Atenção a isso. Oração sem sujeito e indeterminado, tá? Os predicados já podem ser classificados só em 3: predicado verbal, nominal e verbo nominal. Vamos tentar agora, né, identificar e classificar o sujeito e o predicado das orações. As crianças comeram brigadeiro quente. Qual seria o sujeito dessa oração? Pensa aí comigo. E o predicado? Qual seria o predicado? Vamos classificar e identificar, ok? Então, sujeito simples, as crianças. E qual seria o núcleo desse sujeito, galera? Crianças, tá? É a palavra mais importante. Predicado verbal, tem que ter um verbo de ação. Comeram o brigadeiro quente, tá? Então, a gente consegue separar e a gente consegue classificar, beleza? Vamos para o próximo. Cheguei atrasada na aula. Como eu consigo classificar esse sujeito e esse predicado? Vamos pensar um pouquinho? Já um pouco diferente do anterior. Vamos ver? Então, é um sujeito desinencial, tá? Lembrando, né, dos outros nomes, oculto, elíptico, né? Implícito, porque você consegue perceber quem é o sujeito, mas não aparece. Ó, eu cheguei atrasada na aula. Se tivesse eu aqui, ó, na frente, eu cheguei atrasada na aula, seria sujeito simples. E o predicado, verbo nominal. Eu tenho um verbo, ok? E eu tenho aqui, olha, um predicativo, uma característica atribuído para mim, a mim, tá? Cheguei atrasada na aula. Então, além do verbo, eu tenho um predicativo, por isso é verbo nominal. O próximo, diferente do anterior e do antes também, tá? Das duas questões antes. Choveu muito ontem. Qual seria o sujeito e qual seria o predicado dessa oração? Vamos dar uma olhada? Pensa aí comigo. Então, não tem sujeito, então é uma oração sem sujeito. Lembra quando a gente tem fenômenos da natureza, relampejou, nevou, choveu, ventou, não tem sujeito na oração. Tudo que vai sobrar vai ser o predicado, tá? E o predicado verbal, choveu muito ontem. Não só apenas em fenômenos da natureza, tá? O verbo fazer e haver, questão de tempo transcorrido também. Beleza? Não se esqueçam de, se tiver alguma dúvida, rever as aulas anteriores, ok? Mais uma. Larissa e sua mãe pareciam chateadas. Qual seria o sujeito dessa oração e qual o predicado? E aí, gente, como é que eu conseguiria classificar? Então, o sujeito é composto, tá? Por que o sujeito é composto? A gente tem 2 núcleos. Seria Larissa e mãe, tá? São as 2 palavras principais. Então, a gente tem 2 núcleos aqui, então, sujeito composto e o predicado nominal. Vamos perceber aqui a diferença do predicado nominal e predicado verbal. O predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação, ser, ficar, tornar, virar, aparecer, permanecer, etc. E eu tenho aqui um predicativo, que é uma informação, tá? Do sujeito, aqui o predicativo do sujeito, ok? Então, poderia ser Larissa e sua mãe estavam chateadas, Larissa e sua mãe ficaram chateadas. Então, é um verbo de ligação e o predicativo, tá? Para ser predicado nominal. A gente agora vai ver um outro grupo, são os termos integrantes da oração. O que são os termos integrantes? São aqueles que dão sentido a verbos e substantivos presentes na oração. A gente tem 3 termos integrantes, tá? Algumas gramáticas consideram 5, contando com o predicativo do sujeito e do objeto, tá? A gente vai ver eles também. Vamos lá. Os termos integrantes, os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, o complemento nominal, o agente da passiva, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto também, ok? Vamos observar essas orações aqui. Minha filha está lendo o livro no jardim. Então, você observa que ela está lendo o quê? Então, eu preciso de um complemento para esse verbo, tá? Então, o livro, ele é um objeto direto por não ter preposição que o ligue ao verbo lendo, tá? Então, você pergunta, minha filha está lendo o quê? Tá? Então, está lendo o livro no jardim.
Neste momento, eu preciso de sua ajuda, tá? Então, eu preciso de quê? Então, eu preciso de um complemento? Esse verbo precisa. E esse complemento precisa ter, né, uma preposição. Ele tem uma preposição aqui, tá? Então, por isso que a gente classifica ele como objeto indireto. Ainda não estou pronta para o teste. Você observa que a gente tem a preposição para aqui, ok? Que vai completar pronta. Pronta não é verbo. Então, pronta é um complemento nominal, tá? Desculpa. Pronta é um adjetivo e para o teste é um complemento nominal. Vamos agora. Aí aqui a gente tem a outra, né? Mais uma aqui. Vamos olhar esse aqui, olha, gente. Minha vizinha está cheia de dores. Nunca experimentei essa receita. Você vai fugir de mim? Tenho medo da sua reação. Foi subornado pelo candidato. Então, a gente tem aqui 5 orações. Vamos tentar classificar em objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Por enquanto, sem os predicativos, ok? Então, como é que a gente classificaria esse destaque aqui, ó, de dores? Tá? A gente sempre vai ver o termo anterior, cheia. Tá? E a gente vai pensar, cheia, olha só o que eu falei, pode ser objeto direto, indireto, complemento nominal ou agente da passiva. O agente da passiva, a frase tem que estar na voz pacífica analítica, tá? Então vamos lá. Minha vizinha está cheia de dores. Observa que cheia aqui não é verbo, tá? É um adjetivo. Tem um complemento aqui com preposição. Então, como é que eu classificaria isso aqui, de dores? Nunca experimentei essa receita. Então, a gente tem essa receita que completa o sentido desse verbo aqui. Não tem preposição, tá? Você vai fugir de mim? Então, você tem que de mim, está completando o sentido desse verbo aqui, fugir, e a gente tem a preposição de. Mais uma, tenho medo da sua reação. Da sua reação, complemento com uma preposição, é que a gente tem a palavra medo, que é um substantivo, não é verbo. E a gente tem o último, foi subornado pelo candidato. Aí a gente tem uma voz passiva aqui, ó, analítica, foi subornado pelo candidato, tá? Agora vamos analisar assim, ó. Então aqui a gente vê que de dores é um complemento nominal porque vai completar o adjetivo cheia, não pode ser objeto. Aqui já, ó, nunca experimentei essa receita, experimentei verbo, não tem preposição, objeto direto. Você vai fugir de mim? De mim, preposição, ó, objeto indireto. Tenho medo da sua reação. Da sua reação, completa o sentido do substantivo verbo, complemento nominal. Foi subornado pelo candidato. O candidato subornou, mas essa frase aqui, ó, está na voz passiva analítica. Então, pelo candidato, agente da passiva. O agente da passiva vai vir por, pelo, pela ou os plurais, pelos ou pelas. A gente vai agora ver os predicativos, só para não deixar de falar, tá? O predicativo do sujeito é um termo que tem apenas nos predicados nominais, tá? O verbo nominal. Atribui uma qualidade ao sujeito, caracterizando-o. Você observa, olha, meu amigo, meu melhor amigo está tão triste. Então, aqui, na verdade, gente, deveria ser só o triste, tá? Então, triste aqui é uma característica do meu melhor amigo. Então, predicativo do sujeito. Você anda agitada desde fim da aula. Então, agitada é a característica do sujeito aqui da frase, que é você. Agora, o predicativo do objeto já é um termo que existe apenas nos predicados verbos nominais e atribui uma qualidade ao objeto e não ao sujeito. Por isso, do nome predicativo do objeto. Eu considero esse assunto chatíssimo. Vamos observar, chatíssimo, essa qualidade aí está relacionado a quem? A eu ou a assunto? Assunto. Então, é um predicativo do objeto. O professor elegeu-me representante da turma. Representante da turma aqui, olha, não tem nada a ver com professor,
e sim a mim, né? Então, a gente está vendo aqui que esse representante da turma está relacionado a esse objeto aqui, ok? Então, só para a gente não ter dúvida entre o predicativo do objeto e o predicativo do sujeito, tá? Do sujeito sempre relacionado ao sujeito da frase e o objeto, o predicativo do objeto sempre relacionado ao objeto da frase. Observa a diferença entre as duas aqui, ok? Mais um grupo, termos acessórios da oração. Os termos acessórios são vocativo, apostos, adjuntos adverbiais ou adjuntos adnominais, tá? Eles não são essenciais, no entanto, né? Faz falta quando a gente tira, no sentido de passar mais informações. Então, os adjuntos adverbiais, para a gente ver, o aposto tem classificação também, tá? Mas a gente não precisa focar tanto. Mas os adjuntos adverbiais, eles podem ser classificados em adjunto adverbial de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de meio, de instrumento, como a gente classificava os advérbios, beleza? Agora, vamos analisar essas orações aqui. 7 pessoas diferentes ligaram para você hoje. A mãe lentamente abriu a porta do quarto da filha. As minhas 2 primas, Carol e Bia, moram no Rio de Janeiro. Vamos ouvir, minha gente. Como que a gente consegue classificar esses termos aí? Tá? Aposto, vocativo, adjunto, adnominal, adjunto adverbial. Vamos olhar aqui, olha. Adjunto adnominal. Por quê? O adjunto adnominal, ele sempre está relacionado a um substantivo, né, um nome aqui. Então, 7 está relacionado a pessoas como diferentes também, tá? O adjunto adnominal nunca pode ser relacionado a verbo, a advérbio, tá? Sempre, ó, olha o nome. Adnominal, sempre a nome, tá? A mãe abriu lentamente a porta do quarto da filha. Adjunto adverbial de modo, tá? A gente está dando uma informação sobre a forma como ela abriu a porta. E a gente observa do mente, né? Lentamente, calmamente, lindamente, vagarosamente, tá? Não todos os advérbios de modo terminam com mente, mas é uma dica. As minhas 2 primas moram no Rio de Janeiro. Eu poderia tirar Carol e Bia aqui. As minhas 2 primas moram no Rio de Janeiro, mas eu quero dar uma informação extra sobre as minhas 2 primas. Aí, geralmente, eu coloco o aposto entre vírgula, né? Mas não necessariamente sempre vai ser assim, tá? E esse aqui, ó, vamos ouvir minha gente, eu estou chamando, né, a atenção. Vocativo vem da palavra invocar, chamar, tá? Então, a gente classifica minha gente como vocativo. Agora, vamos analisar esses termos aqui que eu destaquei. Agora, tudo ao mesmo tempo agora, hein, galera? Vamos analisar tudo. Maria Clara, melhor aluna da turma, ganhou o prêmio do festival. Então, como eu classifico o que eu destaquei aí? Melhor aluna da turma e o prêmio do festival. Jonas, venha ver seu programa favorito. Como é que eu consigo classificar Jonas e seu aí? Mudou-se havia 2 semanas. Morei com Betina por 2 anos. Observa que aqui são 2 marcações, tá? Com Betina por 2 anos, tá? Vamos olhar? E aí, conseguiram classificar? Então, vamos lá, olha. Maria Clara, melhor aluna da turma. Então, estou dando uma informação extra, coloquei entre vírgulas, o aposto, tá? Quem tiver dúvida na classificação dos outros tipos de aposto, você vai olhar nas aulas anteriores, tá? Nos termos acessórios. E ganhou o quê? O prêmio do festival. Então, aqui é um objeto direto. Jonas, venha ver seu programa favorito. Então, estou chamando Jonas, ó, vocativo. E seu, um adjunto adnominal, né, relacionado a programa. Favorito também seria um adjunto adnominal, tá? Mudou-se havia 2 semanas. Então, 2 aqui, ó, relacionando as semanas, adjunto adnominal. Aí aqui a gente tem 2. Morei com Betina, objeto indireto, por 2 anos, adjunto adverbial de tempo, tá? A gente consegue classificar o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, não. Agora, vamos conferir um exercício objetivo, geralmente todas as provas são assim. Quando repeti isto pela 3ª vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são partes. Machado de Assis. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar classificar os termos que eu destaquei.
isto no seminário extinto. Como é que eu classifico? Eu sempre dou a dica para os alunos, quando a gente tem mais de um termo assim, eu não sei todos. A gente vai no início, vai no final, que a gente vai tentar achar, tá? Como é que eu consigo classificar? Vamos dar uma olhada? Objeto direto, olha, por que seria objeto direto? Eu estou completando o verbo sem preposição. Aqui, ó, objeto indireto, não lembra, gente? Lembra ou não lembra? Que no é em mais o, então é uma preposição. E aqui o extinto é uma adjunta adnominal, uma qualidade, uma característica do substantivo pesadelo. Mais uma. Assinale a alternativa que possua um objeto direto. Aí a gente vê aqui, comprei um terreno e construí a casa, os guerreiros dormem agora, o cego não vê, João parece zangado. Então eu tenho que ter um verbo e ele tem que estar completo, né, ter sentido completo através de um objeto direto. Tá? Lembrando que os objetos diretos não têm preposição. Tá? Então a gente observa aqui. A gente tem, olha, comprei o quê? Um terreno e construí a casa. Beleza? Então tá tudo certinho. Fizemos uma revisão da função sintática. Faça uma lista que está separada para vocês e qualquer dúvida a gente se vê na próxima aula.